Nós vamos meditar sobre o tema nova identidade e nova realidade. E nesse capítulo 17 de João, nós vemos a Bíblia relatando uma oração que Jesus faz como uma despedida. Eu particularmente amo João 17, 16, 15, 14, para mim é muito especial, porque contém assim um conteúdo, são preciosidades, Jesus falando a maior parte. Se você tem aquela Bíblia que quando Jesus fala a letra vermelha, eu particularmente amo, eu compro Bíblia assim porque essas letras em vermelho, elas para mim são tesouros maravilhosos. E esse João 17 é um desses casos. E aqui Jesus está fazendo uma oração ao Pai, e essa oração mostra muitas coisas para nós. Fala sobre uma nova identidade que nós adquirimos ao sermos discípulos de Jesus, e também fala de uma nova realidade que nós adquirimos ao sermos discípulos de Jesus. Então, eu vou pedir para você prestar muita atenção agora. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Talvez eu pule um ou outro aqui, mas me acompanhe ali para que você cresça em discernimento e entendimento do que Jesus está falando e do conteúdo que está nessas palavras. Versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Pula para o 11 agora, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Pula para o 14 agora. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Grave isso. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E o 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer iluminação no nosso entendimento para que possamos nos deliciar dessa palavra nessa noite. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma conversa que inicialmente começa com um teor de missão cumprida.
Jesus então fala para o Pai: eu cumpri a obra. E essa oração é uma oração de reta final, porque ele sabe que está indo para a cruz, para ser crucificado e concluir a obra que ele fez, uma obra de vida eterna, e vida eterna é essa. Versículo 3, mídia, me acompanha quando eu cito o versículo, já projeta. Versículo 3 fala que vida eterna é conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado por ele. Essa obra que Jesus fez ao religar a humanidade com o Pai Celestial. Essa obra eterna, essa obra celeste, essa obra poderosa, que é disponibilizada àqueles que creem e buscam conhecer a Ele e ao Pai, como acabamos de ler. E é uma obra que muda a identidade, muda a sua identidade, e muda também com isso a sua realidade. Por isso que o tema dessa mensagem é nova identidade e nova realidade. E ela não vai terminar hoje, vai terminar semana que vem. Hoje é uma parte dela. Essa nova identidade que nós recebemos de Jesus. Essa obra muda a nossa condição. A partir do momento que somos filhos de Deus, por entregarmos o nosso coração para Jesus, começa um novo processo de transformação da nossa identidade. Nós saímos da condição de criaturas de Deus para aprendermos a ser filhos de Deus, a sermos pessoas do reino dos céus, não desse mundo. E não sermos desse mundo é a transformação que acontece em nós. Eu gosto de falar uma coisa aqui que soa meio estranho no começo, e vocês sabem que eu sou meio brincalhão, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, tá? A partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus e queremos viver como filhos de Deus, segundo a palavra de Jesus, nós passamos a ser extraterrestres. Isso precisa ser cada vez mais consolidado dentro de nós. É isso que nos leva a uma nova realidade. Você pode falar para a pessoa do seu lado aí, boa noite, ET. Vamos interagir um pouquinho. ET, extraterrestre. Porque se Jesus falou que nós não somos mais desse mundo, você é de outro mundo. Amém? Você é de outra terra. Você está de passagem aqui. Existe uma missão, existe algo a ser feito aqui, e aqui é uma preparação para nós vivermos por toda a eternidade com Deus, vivermos como família de Deus, novos céus, nova terra. A nossa morada já está preparada lá. Jesus falou isso, não é mentira, é verdade. Já tem uma morada preparada para cada um de nós, você que aceitou Jesus. Se não fez isso ainda, ou se está andando afastado dele no momento, no final você tem a oportunidade de recomeçar. Nós vamos orar nesse sentido também, para que possamos todos estar no mesmo barco da salvação, vivermos intensamente essa nova identidade e essa nova realidade. E para vivermos isso, nós precisamos compreender. Porque o que é não ser desse mundo? Quem recebe a vida eterna passa a ser nova criação em Cristo, passa a ter nova nacionalidade. Você, da perspectiva humana, você é brasileiro ou talvez uma outra nação, talvez você nasceu em um outro país, sei lá, Paraguai, Portugal, não sei, você tem uma nacionalidade, você nasceu num país. Mas espiritualmente falando, a nossa nacionalidade passa a ser cidadão do reino dos céus, filhos de Deus. Isso precisa ser aprendido, isso precisa entrar em nós. Quero que você compartilhe comigo ali versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 17 a 20, que diz assim, preste atenção. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas
novas, e Deus está fazendo algo novo. Nós estamos no ano do novo de Deus, 2022. Tudo isso, porém, tudo isso provém de Deus, que fez o quê? Que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Diga assim: Jesus me deu a mensagem, o ministério da reconciliação. Grave isso, tá bom? Dando sequência aqui. Portanto, é uma conclusão, somos nova criação, fomos reconciliados por Jesus, reconciliados com Deus, recebemos a capacitação para sermos ministros da reconciliação, replicando essa obra aqui na terra. Isso está no coração daqueles que são filhos de Deus. E aí vem a conclusão. Portanto, então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quer dizer, Ele está fazendo a sua chamada, chamando as pessoas através de nós. Somos embaixadores de Cristo. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Embaixadores não são regidos pelas leis da terra em que ele está. Embaixadores, quando estão, por exemplo, agora, lá em Portugal, tem o embaixador brasileiro em Portugal. O embaixador brasileiro não vive regido pelas leis de Portugal. Ele é brasileiro regido pelas leis do Brasil lá em Portugal. O ambiente, a embaixada brasileira em Portugal, o carro da embaixada brasileira, o embaixador brasileiro, eles não são regidos pelas leis de Portugal, são regidos pelas leis do Brasil lá. Da mesma forma acontece com a gente aqui. Nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa terra, mas você não é regido pelas leis desse mundo. As leis do céu, elas se sobrepõem às leis da terra. Isso precisa ficar interiorizado em você. Isso precisa crescer em você. Porque nós estamos aqui, através dos nossos sentidos, conectados com esse mundo aqui. Nós estamos aqui em todo tempo em contato com o funcionamento dessa terra. Só que é o seguinte, quanto mais nós aprendemos a viver como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, representantes do reino dos céus aqui na terra, quanto mais vamos buscando isso, aprendendo isso, mais as leis do céu, o governo do céu, o poder do céu se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. É sobrenatural. É manifestação poderosa de Deus. E aí você vai conhecendo cada vez mais os detalhes de como viver esse poder do céu aqui na terra, na sua vida e através da sua vida. Filhos de Deus são governados pelo reino dos céus, que tem o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é acima de tudo e todos, que é acima do presidente da República, que é acima do presidente, entre aspas, que é ditador da Rússia, que é acima de tudo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos dar uma salva de palmas para ele, nosso Rei. Amém. A ti, Jesus, nós te saudamos. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós reconhecemos isso aqui nessa noite. Ele é Senhor dos senhores, mas nós, como embaixadores de Cristo, recebendo esta condição, recebendo essa nova identidade, nós precisamos o quê? Aprender a trazer o governo do céu
para a terra na nossa vida e começa com a transformação da nossa mente, como diz em Romanos 12, 1 e 2. Que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quanto mais nós vamos aprendendo a nos ver como embaixadores e a praticar, tomar decisões, a pensar como embaixadores do céu na terra, mais nós experimentamos o sobrenatural, porque o reino dos céus é sobrenatural. O reino dos céus é poderosíssimo, é mais do que tudo. E é bom demais. Quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós queremos. É ou não é? Quanto mais nós experimentamos, nós queremos mais. É muito mais forte do que o bis. É muito mais forte do que o sorvete. Não, o bis a gente não come um e dá vontade de comer mais. O reino dos céus é infinitamente, exponencialmente, não dá nem para comparar aqui. É só para a gente ter uma noção aqui básica da terra. Não é verdade? Tem uns aí que é com outras coisas, né? Chocolate, outro chocolate, o que mais? Hã? Refri. Tá amarrado. Refri, pode ser. Para ti é refri, tá tudo certo. Tá tudo certo, Roberto. Então, o reino dos céus, quanto mais nós vamos experimentando, vamos tendo as nossas experiências pessoais, a gente quer mais. Nós estamos vendo aí, né? Tivemos essa semana nós tivemos várias manifestações poderosas dos céus aqui na terra. Aí é a gente vendo o anjo. Quarta-feira, na célula tinha aqui nossa, a célula tinha são dos adolescentes ali, de 10 a 13 anos, é isso, né? 10 a 14 anos, ainda bem que eu tenho um pouco para me ajudar. E teve anjo aqui rolando aqui. Na verdade, sempre tem. Aí é que está. A gente precisa ter a mentalidade do céu cada vez mais. Por quê? Porque nesse exato momento agora, está cheio de anjo aqui. Talvez você não está vendo, mas tem 2 aqui comigo. Você sabia que tem pelo menos um aí com você? E nessa hora, provavelmente, eles estão sorrindo? Talvez um está olhando para o outro fazendo assim, ó. Aí, valeu, Sérgio, lembrou de nós. E às vezes a gente não lembra disso. A presença de Deus está em você, o Espírito Santo. A gente se esquece disso no dia a dia, sim ou não? A gente se esquece disso e a gente tem que fazer um exercício de renovação da nossa mente para estar ativando essa lembrança o tempo todo. Para quê? Para que possamos lembrar, nós não somos daqui. Eu sou do céu. Estou aqui na terra por enquanto, tenho uma missão e eu vou cumprir, vou vivê-la intensamente. E a minha vida vai ser conduzida pelo padrão do céu, não da terra. Senhor, me ajuda, me capacita. E ele ama ouvir essa oração de quebrantamento, de corações que querem mais dele. Nós precisamos ativar o governo do céu sobre a nossa vida cada vez mais, sendo transformado pela renovação da nossa mentalidade, com esse padrão mais alto. E certamente esse padrão diz todo o mundo. Aí que está. Você vai ser sempre... Sim, você vai sempre se encontrar numa guerra em você ceder para o padrão desse mundo ou você escolher viver o padrão do céu. Essa é a nossa guerra. Se inclinar para a carne ou se inclinar para o espírito. E aí eu estava conversando com umas pessoas tive essa semana contato com várias pessoas. Engraçado que as conversas elas giraram em torno do mesmo tema. Engraçado que é justamente sobre esse tema que eu estou ministrando aqui, que é essa nova identidade, a nova realidade. Essa semana foi assim. Então Deus mostrando essa nova condição, anjo aparecendo para os adolescentes, a mulherada nas reuniões delas aqui também vendo o mistério acontecendo, vendo o sobrenatural, visão abrindo. Hoje de manhã no Recarregue também, para quem não sabe, teve visão lá também. O pessoal não fala na hora, não sei por que vocês não falam na hora. Fala na hora, gente, né? E tinha visão lá, uma teve uma visão de... Eu talvez vou falar aqui de forma equivocada algumas coisas, porque eu estou sendo aqui a terceira pessoa, é aquele negócio do telefone sem fio, né? Mas uma teve visão de flores e a outra teve a visão de um jardim cheio de flores, 2 pessoas diferentes tendo visões parecidas, lá no Recarregue. Aí eu falei, isso aí é semente brotando e um jardim lindo crescendo. É Deus demonstrando a sua aprovação, falando, vou regar essa semente aí e vai brotar esse jardim. Olha só que coisa mais linda. Deus vai confirmando, Ele vai trazendo confirmações do céu na terra. Nós precisamos estar cada vez mais abertos para isso,
Porque, gente, é muito pouco viver na dimensão dessa terra. Para pensar. Eu não sei o quanto que você está ligado durante a semana às coisas espirituais. O quanto que você busca, e essa mensagem aqui é para que você viva essa nova identidade e experimente cada vez mais essa nova realidade. Mas para isso você precisa ter foco, ser intencional em aprender a ter essa nova mentalidade. Você precisa buscar, desejar isso, ser o foco da sua vida. Porque se você recebeu essa condição de ter essa nova identidade, cara, é um desperdício você não viver essa nova identidade e você não experimentar essa nova realidade. É desperdício de tempo. Você está, então, vivendo nas coisas desse mundo, coisas que são passageiras, que até vão fazer parte, mas a tua ótica vai estar fundamentada nas coisas dessa terra. Mas não, tem que ser diferente. A sua ótica, a sua perspectiva em relação às coisas do mundo aqui, elas vão estar diferentes, elas vão estar direcionadas, governadas pelo padrão do céu, pelo Espírito Santo. E aí, a lente pela qual você vai enxergar as coisas, vai enxergar as pessoas, vai perceber as situações, elas serão lentes do céu. E aí então você vai discernir detalhes que as lentes naturais não enxergam. Você vai enxergar coisa como uma lupa, coisa que você não veria aos olhos humanos. A lente espiritual te faz enxergar detalhes que você nunca iria ver. E aí então isso muda completamente a rota da sua vida. Pode fazer você tomar decisões que vão convergir a sua vida para outra direção, a direção de Deus para você. E muitas vezes, por conta de nós não estarmos ativando esse entendimento, nós desperdiçamos momentos. Nós deixamos escorregar pelos dedos, muitas vezes sem perceber, o melhor de Deus. A perspectiva espiritual, o fato de você ter uma nova identidade, você não ser desse mundo. Diga assim, por favor, eu não sou desse mundo. Fala com vontade agora, eu não sou desse mundo. A gente tem que falar isso, gente. Eu falo isso, vira e mexe eu falo. Quando eu vejo que eu estou boiando, estou começando a... Eu não sou desse mundo, peraí. Não sou dessa terra aqui. Não. Não sou regido por essas leis, não. E esse dia, teve um dia que eu comecei a ficar entristecido. O primeiro dia ali da invasão da Rússia na Ucrânia. Primeiro momento eu fiquei triste. Comecei, meu Deus. Segundo momento, eu fiquei em alerta, estado de alerta. Por quê? A profecia se cumprindo. Lê Mateus 24, você vai ver, tá lá, acontecendo. Aí, em terceiro momento, eu ativei. Opa, peraí, isso vai acontecer. Porque aí, quando a gente começa a pensar, né, como o Ademir falou no começo aqui, poxa, pode influenciar aqui e tal, pô, o petróleo vai aumentar, e inflação, e coisa arada, poxa e tal. Aí começam a tentar vir as preocupações, mexer na ansiedade. Pô, como que vai ser? Será que vai ter terceira guerra mundial? Opa, para, Sérgio. Está tudo no controle de Deus. Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu não sou governado por esse mundo aqui. Pode ter guerra, pode ter tribulação. Pode tribulação vir agora. Ah, não, Sérgio, não, eu sou pré-tribulacionista. Não estou nem aí. Pré, pós, meso, está tudo certo. A questão é a seguinte, independente de quando a gente for para o céu, se vai ser antes ou não depois da tribulação, o importante é que nós somos governados pelo Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu não sou desse mundo, eu sou embaixador aqui nessa terra, então o que vai acontecer? Está tudo certo. E tem mais uma coisa que acontece quando a gente faz isso, que é o que a gente vai ver agora no final. Mas ainda quero reforçar algumas coisas com relação a essa nova identidade. Preste atenção. Como é que a gente ativa isso? Como é que nós conseguimos manter a nossa visão, o nosso foco, as nossas ações dentro dessa ótica do céu, não vivendo como pessoas desse mundo, mas vivendo como pessoas que não são desse mundo, como embaixadores de Cristo. Nós precisamos crescer nessa identidade, e isso só acontece
através da santificação pela palavra da verdade. Por favor, coloca para mim o versículo 17. Jesus termina essa parte falando assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um norte para nós. E muito legal, porque essa semana, como eu falei antes, estava conversando com algumas pessoas e algumas coisas afloram assim quando a gente está conversando, é muito bom. Por quê? Porque uma coisa é você saber que a palavra, talvez todo mundo aqui saiba que a palavra de Deus é o norte, que a palavra de Deus é a verdade. Porém, uma coisa é você saber, outra coisa é você encarnar a palavra, trazer ela para você, você suar a palavra nos teus poros, viver como um cidadão do céu aqui na terra. Você saber o que a palavra diz. Você tem dificuldade em algumas áreas. Vou dar um exemplo mais prático, mais palpável. Você tem dificuldade. Qual é a dificuldade que você tem? Que guerras você passa? Estou falando você em relação à vida com Deus. Quais são as tuas limitações? Essa é uma das coisas que todo mundo precisa saber. Se você não sabe, acende o sinal amarelo. Você precisa ter clareza de quais são as inclinações da sua carne. Quais são as reações, os pensamentos que te fazem viver como pessoas dessa terra. Para que haja transformação, para que essas obras da carne, elas sejam transformadas em fruto do Espírito. Que nós sejamos pessoas do céu aqui na terra, nossa mentalidade sendo transformada, nossas palavras sendo transformadas, porque a boca fala do que está cheio o coração, e essa transformação precisa acontecer no coração. E coração, quando fala coração, a gente aponta para cá, porque isso é fisiológico, mas na verdade coração está aqui, porque coração é mente. A mente é a sede das nossas emoções, pensamentos, vontades, sentimentos. E por isso que Paulo fala que nós devemos ser transformados pela renovação da mente, do entendimento. É metanús que precisa acontecer, é arrependimento. Entender que está indo no rumo errado, ver que a gente está vivendo obra da carne e nós decidimos viver o quê? Como cidadãos do céu. Aí vem a palavra como referência. A gente precisa saber aonde a gente vai chegar. E especificamente nessa tua área de dificuldade, precisa ter uma clareza de como que você está. Para quê? Para haver arrependimento, porque o arrependimento, a decisão de mudar de rumo, o arrependimento dos teus pecados, e na linguagem hoje, na linguagem de hoje, a gente então entende o arrependimento como uma mudança de curso. Arrependimento do pecado. Pecado é algo errado. Nós estamos vivendo num rumo errado em algumas áreas. Isso é pecado. O pecado nos afasta de Deus. Às vezes são atitudes pequenas, que parecem pequenas. Posturas, reações que a gente tem, que falam, mostram pra gente que a gente está em pecado, só que a gente não leva como pecado. Estava conversando com uma pessoa essa semana. Eu fico chateado com meu marido, fico com raiva, porque lá eu vou arrumar um negócio lá e ele não está me ajudando, eu fico com raiva e eu vou e não quero, não vou fazer mais também. Aí eu falei para essa pessoa, tá, mas tu percebeu que essa reaçãozinha aí, o que é? Essa reação de raiva, ela é o quê? É obra da carne ou fruto do Espírito? Obra da carne. Isso é o quê? Pecado. Pecado faz o quê? Me afasta de Deus. Estava conversando com outra pessoa, e aí a pessoa teve uma situação com uma outra pessoa, a outra pessoa falou uma coisa para ela, com um pensamento, pensando, tu quer se encontrar comigo? Mandou mensagem no WhatsApp. Quer se encontrar comigo para falar aquele assunto que você já falou ou para outro assunto? A pessoa estava demonstrando o interesse de estar com ela. Só que a pessoa que recebeu a mensagem pensou assim, parece que não está interessado em encontrar comigo, olha só, porque está perguntando por que queria encontrar comigo. Pelo contrário, a pessoa demonstrou interesse, mandou a mensagem, porque queria encontrar com ela, estava só perguntando se já tinha sido conversado ou não, se com interesse de lá estar. E a outra pessoa encarou de outra forma, olha só. Aí o que gerou no coração dessa pessoa? Poxa, ficou chateado. Aí começou a vir alguns pensamentos. Eu falei, que pensamentos começaram a vir? Aí ele começou a pensar, poxa, parece que não quer estar comigo. Poxa, não está dando valor àquilo que eu falei que eu queria conversar. Olha só, gente, como é que é sutil. Isso acontece toda hora.
A outra pessoa fez uma leitura completamente o contrário. E eu fui perguntando, tá, vamos lá. Que mais? Que interrogações vieram à sua cabeça? Poxa, que eu não tenho tanto valor assim. E aí a pessoa dá prioridade para outras, usar o tempo para outras coisas do que para estar comigo. Olha só. Aí eu falei, cara, o que são esses pensamentos, essas interrogações? Isso veio de Deus? Ele pensou, não. Não. O que essas interrogações falam para você? Da onde que surgiu isso? Que sentimento que vem no teu coração? Aí ele, cara, de sentimento de rejeição. Falei, tá vendo? É isso aí. Cara, eu não tinha percebido isso. Tá vendo? São essas coisas que a gente precisa perceber. Quando as nossas reações elas não estão de acordo com a palavra, nós precisamos enxergar que obra da carne é obra da carne, não é apenas uma reação, são atitudes de pessoas desse mundo aqui, não de pessoas do céu. Aí é que está. Mas para a gente poder detectar isso, a gente precisa estar afinado com a palavra, porque nós somos santificados pela palavra da verdade. E ao vermos a palavra de uma forma rotineira, prática, podemos olhar para a nossa atitude, para a nossa vida, com a ótica da palavra, com as lentes do céu, a gente identifica mais facilmente o que nos afasta de Deus. O que são coisas de pessoas desse mundo, pessoas que vivem na carne, ou que reações que são do céu. E quando a gente se depara com as nossas reações da terra, que a gente vai ver sempre quando estiver aqui, a gente tem a oportunidade de fazer o quê? Fazer uma mudança e passar a transformar essa lente da terra em atitudes do céu. A gente olha a vida de uma forma, como pessoas desse mundo, a gente tem a oportunidade de adquirir essa capacitação de embaixadores de Deus, de pessoas do céu, e por meio da santificação na palavra, nós temos a oportunidade de mudar. E aí eu falei para essa pessoa, cara, tu tá vendo? Aí que está a raiz do negócio, porque as nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes, elas são folhas de uma árvore. E nós temos que estar sempre monitorando que raiz que tem em nós. A raiz desse problema aí, de tudo isso, foi essa questão da rejeição, que veio em algum momento. Aí o papo foi para o outro lado e tal. E essas coisas que eu estou falando aqui são percepções de autolibertação, de cura interior, que a gente aprende aqui derrubando fortalezas, levando o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, nos inclinando para o Espírito, não para a carne. São posturas práticas que a gente vai aprendendo nas células, a gente vai se aprofundar nisso tudo. Nos módulos de crescimento espiritual, andando o Saúde na Alma, fala sobre isso que eu estou falando aqui agora. E nós vamos nos aprofundar nessas questões nas reuniões da célula. Em alguns temas nos cultos também. Hoje a gente está falando de identidade, que faz parte disso. A gente precisa entender que nós não precisamos mais viver como cidadãos da terra. As pessoas são governadas, escravizadas pelo padrão desse mundo. E Jesus veio para nos libertar disso e, por meio do seu Espírito, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos viver no padrão do céu e ficarmos leves, vivermos bem, porque Ele veio para nos dar vida e vida plena. É isso que Ele tem para cada um de nós. Aí quando a gente vai para a luz, a gente começa a se enxergar, aí começa a ver as impurezas, começa a ver as sujeiras. Glória a Deus por isso, isso é bom. A gente precisa confessar isso e mudar, porque senão a gente vai ficar patinando. E outra coisa, se a gente não mudar, a gente não vai para o céu. Essa é a realidade, gente. A gente precisa desejar que Jesus reine no nosso coração cada dia mais e mais, amém? Para que possamos viver aqui nessa terra como cidadãos do céu, com essa nova identidade, aprendendo aí, trazendo essa nova identidade na nossa prática, a pensar aqui do padrão do céu, mas a gente precisa mergulhar na palavra. E você está aqui nessa noite, nesse momento, ouvindo essa mensagem, e em nome de Jesus, com certeza, sendo despertado por meio da palavra,
por meio da palavra de Jesus, para aceitar esse convite de viver como um homem, uma mulher, um jovem do céu aqui na terra. Com essa nova identidade, aprendendo a trazer essa nova identidade para a sua realidade. E muitas coisas mudam. A referência da palavra nos dá o norte. As coisas que eu acabei de citar agora, elas são simplesmente isso. A palavra nos dá o norte. Nós vamos aprendendo o como trazer a palavra para a nossa atitude prática. Chega de teoria. Vamos para a prática, amém? A gente sabe de muita coisa, mas não vive. A gente precisa decidir viver, experimentar. E é o que Deus quer também. Está disponível a você. E eu estou te convidando hoje a tomar um posicionamento de mergulhar, de querer viver essa nova identidade como filho e filha de Deus, como cidadão do céu aqui na terra, porque é o melhor, é o que Deus tem para a nossa vida. O mundo funciona do jeito dele, mas cada vez mais você vai ser regido pelas leis do céu, pelo governo dos céus. E aí Deus muda as realidades ao teu redor aqui na terra. Por quê? Porque quem manda é Ele. Tá, mas como é que o mundo acontece um monte de coisa? Por quê? Porque as criaturas de Deus, seres humanos, entregaram o governo e o controle para Satanás e seus demônios. Vive no pecado. E como diz lá em Isaías, por que a maldição consome a terra? Porque os homens quebraram as leis, mudaram os estatutos, violaram a aliança eterna. Por isso que a maldição consome a terra. Então, o ser humano entregou o governo e a autoridade para o mal vencer. Jesus já falou isso, está escrito na palavra de Deus. E a gente já sabe como é que vai acontecer. O amor vai cada vez mais se esfriar e está acontecendo. As profecias estão se cumprindo. E elas vão se cumprir todas. Mas nós estamos de olho no resultado final. Para onde é que a gente vai? Diga, para o céu. Novo céu e nova terra. Por toda eternidade. Aleluia. Onde não haverá choro, nem dor, nem doença, nada. Senhor, adianta a minha senha. A minha senha para eu ir. Enquanto a gente não vai. E eu tinha esse costume de falar, eu vou morrer cedo, porque eu tinha vontade de passar logo desse negócio aqui, vou embora. Aí Deus falou que tu tá sendo egoísta, cara. Aí um dia recebi uma palavra, um WhatsApp do céu, e veio, chegarás aos 80 anos com força e vigor. Eu falei, meu, aleluia. Eu estava vendo uma previdência privada aí, falei, pode botar 85 anos aí, eu vou durar até lá. Ah, meu Deus, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Amém, glória a Deus. Ai, Jesus. Então vamos lá, vivendo como cidadão do céu aqui na terra. Deus fez questão de falar, vai durar, filho, vai ficar bastante tempo, vai ver muita coisa acontecendo. Falei, beleza, tá bom, tudo certo. Vamos embora, vamos viver nossa jornada aí, cumprir a carreira e guardar a fé até o final. Então, a palavra é a nossa referência e a palavra nos orienta a viver na presença dele, a conhecermos a ele, e quanto mais nós nos aproximamos dele, do nosso Pai Celestial, nós vamos sendo transformados, a gente vai enxergando o nosso interior cada vez mais facilmente e vamos então sendo transformados na medida em que queremos. Então que seja despertado em você, em nome de Jesus, um desejo de viver como homem e mulher de Deus cada dia mais e mais e mais e mais e mais. Que a tua mente, os teus pensamentos, teus sentimentos sejam cada vez mais tomados pelo Espírito Santo e você viva aqui nesse mundo, no padrão do céu, não no padrão da terra, tendo experiências sobrenaturais da parte de Deus
dia a dia, não vivendo de experiências esporádicas, uma coisa lá do passado. Não, que você viva no teu presente a manifestação do poder e do amor de Deus. Sinta o amor, sinta a presença, veja nos detalhes. Ai, como é bom que isso seja despertado em você. Você vai se lembrar essa semana inteirinha de que Deus está te chamando para viver num outro padrão, numa nova identidade, experimentando novas realidades que Ele já tem para você, em nome de Jesus, amém? E por conta disso, quanto mais nós crescemos nessa identidade, se você buscar, você vai encontrar, vai ter outras experiências. E aqui eu vou citar rapidamente Mateus 7:7 em diante, que diz assim: peçam e lhes será dado. Essa é a palavra de Jesus. Se chegasse uma carta do governo para você hoje falando assim: ó, é só você ir no banco, mostrar o teu CPF que tem lá liberado 5.000 reais. Se você não quiser, você passa para mim. Mas eu acho que você vai querer, sim ou não? O que você vai fazer? Você vai pegar aquela carta. No próximo horário de abertura do banco, você vai estar lá, na fila. Porque vai estar dizendo ali, é só você ir lá e buscar. Você vai correndo, você não vai esperar outra hora. E aí Jesus fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Não é 5.000 reais não, hein? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Busque, peça, bata na porta do céu. Senhor, eu quero mais, preciso de ti, reconheça a minha condição. Amém? Quanto mais buscar, você vai achar, é promessa de Jesus. Então, está na sua mão. Tem uma música, um rap cristão que fala assim, ó: a chave da vida está em sua mão está o poder da decisão. Quem conhece? Uns conhecem aí. E é isso mesmo, a chave da vida está na tua mão. Mas não é o Espírito Santo que faz? Só que ele está falando assim: já fiz, já abri a porta para você, vem buscar. Aleluia! Vamos buscar os tesouros do reino de Deus, amém? Em nome de Jesus, seja despertada uma unção de fominha em você, fominha das coisas do céu. Seja despertada a sede. Eu estou profetizando isso constantemente, já percebeu? Profetizando, declarando fome e sede espiritual. Fome e sede espiritual. E é isso mesmo, ai meu Deus, é nessa direção que a gente vai. Aleluia. E dentro dessa realidade, nós vamos terminar aqui, hoje, vendo uma coisa que acontece na vida daqueles que adquirem essa nova identidade. Nós vamos ver as outras coisas no domingo que vem, na sequência. Mas hoje é uma só. A primeira coisa que a gente vê aqui Jesus falando é o seguinte: você é protegido por Deus. Versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Versículo 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí, lá no versículo 17, tem o 19 ali para mim? Eu não pedi o 19, né? Se você catar ali para mim, projetar o 19 para mim, depois me avisa quando você colocar. Porque eu não estou vendo, não tenho olho aqui não. A proteção de Deus é eficaz e é sobrenatural. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus se entregou. Nós somos santificados pela verdade. Nós temos acesso a essa proteção por meio da palavra. E aí entramos numa condição de sermos protegidos por Deus.
Olha o que diz em Salmo 34, versículos 7 a 9. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem, convite, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. As realidades espirituais, você crendo ou não, vendo ou não, elas continuam em funcionamento. Essa semana nós tivemos visão de algumas realidades espirituais. Na semana passada foi o Asaf vendo o anjo ali. Deus, sabe o que Deus está falando? Está mostrando os anjos, está abrindo a visão espiritual. Para quê? Para mostrar para nós. Estou preparando o caminho. Está confirmando o que está acontecendo e está mostrando. Tem romper para acontecer. E tem dons espirituais aflorando, tem um monte de coisa acontecendo aí. Não dá para, por causa do tempo, falar um monte de coisa, mas testemunho todo dia, toda hora, de Deus se manifestando. As realidades espirituais estão acontecendo agora, nesse exato momento. Existe uma guerra no mundo espiritual, só que nós somos do time daquele que já venceu. O placar final a gente já sabe. Aí que está. Então, quanto mais nós vamos trazendo para a nossa vida esse entendimento, mais nós temos acesso a essa proteção de Deus. A proteção de Deus também não está vinculada ao seu jeito de pensar. Preste atenção. Não está vinculado à tua expectativa. Deus não faz do teu jeito, Deus faz do jeito dele. A tua parte é o seguinte, é continuar crendo, continuar confiando de que ele está agindo, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo, mas ele é fiel, ele continua agindo, a sua palavra é que é verdade, a palavra de Deus é que vale, mesmo que tudo esteja ao contrário, eu confio na palavra, e é a palavra que vai fazer efeito na minha vida, na sua também, em nome de Jesus, amém. Só precisamos confiar na soberania de Deus. Ativar essa nossa nova identidade. Mergulharmos para sermos transformados na renovação do nosso entendimento mediante a palavra. Estamos buscando isso, estamos juntos aqui buscando isso. Vamos estar nos encontros de fortalecimento e consolidação buscando isso. Estamos nas células buscando isso em todo o tempo. Você no teu TSD, no teu tempo a sós com Deus, buscando isso em todo o tempo. Se alimentando, se municiando, buscando na palavra, na oração, na comunhão, vivendo isso e fazendo crescer essa nova identidade e experimentando a nova realidade que o Senhor já liberou para você, em nome de Jesus. E é nesse rumo que nós vamos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Está disposto a viver essa nova identidade, mergulhar nela? Eu sou fominha, eu quero mais, preciso aprender. Ativando o céu aqui na terra. E eu decidi que isso vai continuar acontecendo na minha vida. E essa vida com Deus é uma aventura. Essa vida com Deus são coisas novas, dia a dia. E é isso que eu quero viver. Eu quero ver isso acontecendo na vida de todo mundo ao meu redor. É para isso que a gente vive, porque cristãos vivem nessa pegada de experimentar o amor e querer distribuir o amor. E que isso seja despertado no seu coração. Você tem a vida eterna em Cristo? O pessoal da música pode ver. Você tem a vida eterna em Cristo? Então vamos ligar isso agora. Nós vamos fazer um desatar agora. Nós vamos orar. Você vai ter a oportunidade de renovar o seu compromisso com Jesus, de reativar isso. Se você percebe agora que tem coisas que estavam desalinhadas, vamos alinhar agora ao pensamento do céu, amém? Através de uma oração de arrependimento, uma oração entregando o nosso coração a Deus, uma oração muito sincera falando para Deus assim, Senhor, eu quero viver essa nova identidade, eu quero experimentar essa nova realidade. Chega, não quero ficar vivendo uma coisa desse mundo aqui, vivendo fundamentado nisso, influenciado, conduzido, escravizado, não, chega, eu quero viver nova dimensão, amém? Agora é o momento de assumir essa nova identidade. Eu quero te convidar a nós fazermos isso agora e viver essa nova realidade concedida por Deus. E eu termino falando as mesmas palavras de Jesus. A vida eterna é essa. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem
enviaste. Amém? Quero te convidar a gente a orar agora em nome de Jesus. Fique de pé. Feche os seus olhos nesse momento agora. A realidade espiritual continua funcionando. Nesse momento agora, as orações que saírem dos seus lábios, saírem do seu coração, serão levadas por anjos diante do trono de Deus. Assim diz a palavra. E o Senhor está recebendo essas orações agora, nesse exato momento, porque os céus estão abertos nesse lugar.